verdade, eu tenho um pai que era pintor, né? Então a gente morava numa casa lá no Ipiranga, que era do Instituto Padre Chico, que era acho que ligado à arquidiocese e tal. Então uma casa pequena. Então tinha 3 quartos em cima, um quarto era eu e meu irmão, outro meu pai e minha mãe, depois minha irmã e outro irmão, assim, né? Então, eu acordava, para mim, você falar qual o aroma da sua infância, é querosene, óleo de linhaça, sabe? É tudo isso, porque eram coisas, era esse, né? Porque tudo era dentro lá, né? Então, você fica muito próximo disso, né? Meu pai tinha coleções do Norman Rockwell, eram capas que ele tirava das revistas, né? Separava das revistas da Saturday Evening Post e do Manica della Corriere também e da National Geographic, quando tudo era aquarela. Então, eu tenho outros irmãos, mas eu que fui muito mais para esse lado, né? Então, meu pai, quando pintava um céu, falava, olha, vê essa terra, vê a cor do céu, né? Porque ele fazia tinha muita paisagem cabocla, assim, do interior, né? Então, os marrons, ele gostava de acertar esse marrom, essa coisa bem nossa, né? Que o Almeida Júnior tem, né? Que é bem fortes também, né? E eu sempre desenhei, eu acho que desde que eu me conheço, assim, desde a minha infância eu desenhei, desde os 8, 9, 10 anos, assim, né? Então, mas eu desenho praticamente todo dia, né? Agora, sei lá, 3 horas atrás estava desenhando antes de vir para cá e tal. Depois tem alguns outros starts assim, que são outras formações. Eu penso que você tem um arquiteto, eu trabalhei com um arquiteto gaúcho, negro. Eu falo isso porque era difícil ter, até hoje, né, você ter assim, né, de afrodescendente arquiteto, assim, agora. E aí ele foi uma pessoa meio importante para mim, porque ele tinha uma visão muito panorâmica, assim, sabe, em relação à estética e tal, né? E essas coisas te orientam na vida, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, não, qual o fotógrafo que você tem de referência? Eu falo, não é fotógrafo, meu, é uma outra pessoa, tal, né? Que fotografia é sempre um filtro, né? Ela por si só ela já é um filtro, né? Você passar de uma imagem tridimensional para você jogar numa imagem bidimensional, esse trânsito assim é o trânsito desafiador, né? De você pensar uma coisa que você está vendo em 3 dimensões, falar como é que isso resulta, né, num plano, né? Tem um curso que eu desenvolvo já há muitos anos, que chama Luz Marginal Procura Corpo Vago. Na verdade, o título é uma frase que quer falar que não existe luz boa ou luz má. Não existe isso. Existe o que você anexa, qual o conteúdo que você lida com isso, né? Por exemplo, um dos retratos mais conhecidos meus assim é do Paulo Autran, que ele está fazendo o Rei Lear, e aí me pediram no momento eu estava documentando o processo de montagem da peça, né? Mas falaram, Gal, a gente precisa de uma foto do Paulo para amanhã às 9 horas. Isso daí era umas 3 horas da tarde, num dia mais ou menos assim, um pouco nublado e tal, né? Eu não estava com flexibilidade de equipamento, né? Estava lá, aí era num colégio estadual, que tinha um grande teatro, inclusive, na Aclimação. Eu dei um giro no colégio, aí vi que tinha uma luz, né, um pouco parecida com essa daqui que você tem, mas era uma janela menor que iluminava exatamente os gabinetes sanitários, né. Aí eu peguei o Paulo, levei ele lá pro
para o sanitário, fiz ele sentar no vaso sanitário. E eu tinha um veludo preto, né? Tinha um veludo preto que eu sempre carregava, assim, para alguma urgência. Coloquei o veludo, fiz um decote em V nele, então fico com uma indumentária que poderia ser século XVII, século XV, qualquer coisa, porque é um em V, em veludo. E joguei o preto para trás, né? E prendi com fita crepe ele ali em cima, assim, dentro do banheiro, que você tem 90 centímetros, 80 centímetros, e fiz. E essa foi a capa, quando ele faleceu, a capa da Folha, foi para Bravo, para um monte de lugares. Tá? O filme dele, a produção me ligou para pedir essa foto. Eu devo ter feito, bom, década de 90 isso. Mas com uma luz assim, quer dizer, você... a luz não tem culpa, entendeu? Você tem que saber o que você faz. E muitas vezes o que te dá, muitas vezes o conteúdo do que você está fazendo, ela vem de uma determinada luz. Você fala, pô, eu vou explorar, né, esse tom, né, mais nebuloso, mais sombrio e tal, né? Então, para mim, eu sempre vejo assim. Na verdade, o filme, a Emoção Branco e Preto, era uma ausência de tecnologia. Que a fotografia comece a assumir um papel, né, da verossimilhança acromática, libera muito, né, libera muita pintura também, né, tudo isso. Então, mas hoje você vê essas colorizações bem feitas, são muito interessantes. Olha, para mim para mim de visão, eu sempre fui muito intrigado com o processamento da matéria, então da relação do homem com a matéria, né? Então tudo isso, de vez em quando eu até fico aprofundo um pouco demais e me sinto no Neandertal. Neandertal não, um paleolítico, eu acho. Para mim sempre foi uma coisa assim sempre essas paisagens distópicas assim, né, que rodeia a gente, né, e hoje a gente cada vez mais a gente tem uma aceleração, né, final do século XX agora para o século XXI, grande em todas as áreas, né. Hoje essas impressoras 3D que de repente você faz um objeto em casa, né. Bom, aqui você está vendo, né, tem várias coisas aqui que têm muito esse caráter. Se eu fosse falar uma coisa, é isso. Eu tenho uma frase que é emprestada de um pensador canadense, que é o Ernest Becker, que ele fala assim, o homem é um Deus que caga. E eu acho que ela traduz muito, sabe aquelas frases que você fala, essa frase, ela está no meu Instagram, ela resolveu tudo, porque na hora que fala que o homem é um Deus, ele fala da capacidade do homem de inventar uma figura responsável pela construção, né, do universo e tal. E quando fala que caga, ele está falando, é a gente mesmo que inventou. Que ele joga para o nosso organismo, para a alimentação, digestão, né, expulsão de tudo, que é um processo, né? Então, para mim, por isso que é uma frase que norteia para mim, sabe? Olha, para mim a cor é muito relativa. Por exemplo, você fala, olha, o amarelo é uma cor que eu tenho tem uma proximidade, mas você vai ver, não tenho poucas coisas amarelas, né? Então a gente precisa saber a cor para quê, né? O que você pensa? É a cor, qual é a cor utilitária? A cor é aplicada? É a cor no quadro? Você vai numa pintura e fala, nossa, aqui está demais, e são cores que nem tão ligadas à sua preferência, mas no momento que você vê
a articulação delas, né? Você vê, pega o mundo até 50, ele já é muito ligado com cores marrom, cinzas, tal. Dificilmente se via mobiliário urbano com cores mais saturadas. Aí o laranja entrou, né? Foi, a década de 60 foi uma década de que entraram cores saturadas tanto nos carros, né, quanto nas vestes, né? Você pega a Mary Quant, que é uma figurinista da década que explodiu na década de 60, tinha vestidos dela que eram Mondrian, assim, né? Acho que existem duas coisas: as cores preferenciais de caráter mais emocional e as cores que articula com os outros objetos que fazem parte da sua vida. É roupa, é sapato, é aquilo, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma fashion designer, né, vamos falar assim, que é a Vivienne Westwood, ela tem essa coisa que ela tem essa coisa do punk, mas ao mesmo tempo tem essa coisa do hippie. Então, né, que as adolescentes japonesas têm muito disso, né? A maneira como elas se vestem, elas misturam tudo com cores e tal, de uma maneira com muita perspicácia, assim. Na verdade, a harmonia na música, né, na verdade, são variações dentro de acordes, né, que são mais complexas. Elas são cúmplices, né, daquele que é o dominante, né, e você fala, bom, como é que a pessoa foi para esse lado, né, que nem você pega o João Gilberto, o Tom Jobim, podia fazer, sei lá, com pouquíssimos acordes, de repente tem uma sequência que vai te cativando. Eu acho que a harmonia, ela está muito ligada a isso, né? Agora, você tem a mesma coisa, você tem a harmonia como sendo nuances que não têm conflito imediato, né? E tem vezes que os harmônicos estão exatamente nesses conflitos, né? Você pegar, por exemplo, o Optical Art, é basicamente baseado em textura muito determinadas, branco e preto. Isso em tudo, enquadramento, de repente você fala, oh, mas esse corte, então esse corte que te perturba está dentro, né? Se você pegar mesmo o Toulouse-Lautrec, tem uns cortes assim, nas montagens assim, de obras dele que tem um corte completamente, né, que saindo fora do padrão. Isso a fotografia alimentou muito, né? No caso da pintura depois, que é mais verossimilhante, né?